O lobisomem sem rastros das matas da Bahia, parte 2. Quando a criatura finalmente emergiu completamente das sombras e se posicionou no centro da clareira iluminada pela lua cheia, meu cérebro simplesmente se recusou a aceitar o que meus olhos estavam registrando. Era uma abominação que parecia ter sido arrancada dos pesadelos mais profundos da humanidade, uma fusão impossível entre homem e fera que desafiava todas as leis da natureza que eu conhecia. Tinha aproximadamente 2,5 metros de altura quando se erguia completamente sobre as patas traseiras, mas sua postura alternava constantemente entre bípede e quadrúpede, de uma forma que fazia meu estômago revirar de nojo e terror. Seu corpo era coberto por uma pelagem escura e irregular, que parecia mais cabelo humano do que pelo animal, crescendo em tufos desiguais que deixavam grandes áreas de pele à mostra. Essa pele tinha uma coloração acinzentada e doentia, cheia de cicatrizes e feridas abertas que pareciam nunca cicatrizar. Completamente, os músculos sob essa pele grotesca se contraíam e relaxavam de forma espasmódica, como se a criatura estivesse em constante agonia física ou lutando para manter sua forma atual. Era como observar alguém sendo torturado de dentro para fora por forças que eu não conseguia compreender. Sua cabeça era talvez o aspecto mais perturbador de toda aquela visão macabra. Era grande demais para o pescoço que a sustentava, com um formato que oscilava entre humano e animal de maneira nauseante. O focinho se projetava para frente como o de um lobo, mas mantinha características humanas na testa e na estrutura óssea que criavam uma expressão de inteligência maligna absolutamente aterrorizante. Seus olhos eram o que mais me assombravam. Grandes, amarelos e brilhantes como os de um predador noturno, mas com uma profundidade e malícia que só podiam pertencer a algo que já havia sido humano. A boca da criatura estava constantemente entreaberta, revelando fileiras de dentes que pareciam ter sido projetados especificamente para causar o máximo de sofrimento possível. Não eram apenas caninos alongados, como eu esperaria de um lobo, mas uma mistura grotesca de dentes humanos deformados e presas animais que se sobrepunham de forma irregular e ameaçadora. Uma saliva espessa e escura escorria continuamente pelos cantos de sua boca, pingando no chão e deixando pequenas poças fumegantes que faziam a vegetação ao redor murchar instantaneamente. Seus braços eram desproporcionalmente longos e musculosos, terminando em mãos que eram uma fusão terrível entre garras e dedos humanos. Cada dedo tinha pelo menos 15 centímetros de comprimento e terminava numa unha negra e curva que parecia ser feita de algo mais duro que osso. Essas garras eram claramente as responsáveis pelas mutilações horríveis que eu havia presenciado, pois pareciam capazes de cortar através de carne e osso com a mesma facilidade que uma faca atravessa manteiga. Quando a criatura flexionava os dedos, eu podia ouvir um som rangente como unhas arranhando um quadro negro. Suas pernas eram talvez ainda mais perturbadoras que os braços, pois alternavam constantemente entre uma configuração humana e animal. Às vezes se dobravam para trás como as pernas de um lobo. Outras vezes se estendiam como pernas humanas musculosas. Os pés eram enormes e deformados, com dedos longos terminados em garras que se cravavam profundamente no solo a cada passo. Era como se a criatura não conseguisse decidir se queria ser bípede ou quadrúpede, resultando numa forma de locomoção grotesca e antinatural que fazia meu estômago embrulhar. O que mais me aterrorizava era a clara inteligência por trás daqueles olhos amarelos. Não era apenas um animal selvagem agindo por instinto, mas algo que pensava, planejava e sentia prazer na violência que causava. Podia ver uma malícia calculista na forma como ela examinava cada canto da clareira, como se estivesse mentalmente catalogando cada saída possível e cada lugar onde uma presa poderia tentar se esconder.
Havia algo profundamente humano naqueles gestos que tornava toda a visão ainda mais assombrada e errada. A criatura permaneceu no centro da clareira por vários minutos, ocasionalmente erguendo o focinho para farejar o ar ou inclinando a cabeça para escutar sons que meus ouvidos humanos não conseguiam detectar. Seus movimentos eram fluidos e predatórios, mas havia algo errado no ritmo, como se ela estivesse lutando contra a própria forma física. Era como observar alguém tentando usar um corpo que não lhe pertencia, resultando numa dança macabra de movimentos quase corretos, mas fundamentalmente perturbadores. O momento em que nossos olhos se encontraram foi quando soube que minha morte havia chegado. A criatura ergueu lentamente a cabeça monstruosa na minha direção, e aqueles olhos amarelos e brilhantes se fixaram diretamente nos meus com uma precisão que me fez perceber que ela sabia exatamente onde eu estava desde o início. Um sorriso macabro se formou. Naquela boca grotesca, revelando ainda mais dentes podres e irregulares, como se ela estivesse se divertindo com minha tentativa patética de me esconder. Naquele instante, compreendi que eu nunca havia sido o caçador naquela situação, mas sempre a presa que havia caminhado voluntariamente para uma armadilha mortal. Meu corpo inteiro começou a tremer de forma incontrolável, não apenas pelo medo, mas por uma reação primitiva, que parecia vir de alguma memória ancestral, gravada no DNA humano. Era como se cada célula do meu corpo estivesse gritando que eu estava na presença de algo que representava a extinção da nossa espécie. Um predador supremo que havia sido criado especificamente para caçar seres humanos. Tentei me mover para pegar a besta que estava amarrada ao galho ao meu lado, mas meus músculos simplesmente se recusaram a obedecer aos comandos do meu cérebro, como se o próprio terror tivesse me paralisado completamente. A criatura começou a se aproximar da árvore onde eu estava. Escondido com movimentos deliberadamente lentos, claramente saboreando o medo que emanava do meu corpo como um perfume doce. Cada passo que ela dava fazia o chão tremer levemente e eu podia ouvir suas garras se cravando na terra com um som molhado e nojento. Não havia pressa em seus movimentos, pois ela sabia que eu não tinha para onde fugir. Estava me observando como um gato observa um rato ferido antes de dar o golpe final, prolongando deliberadamente minha agonia psicológica. Quando finalmente consegui forçar meu braço a se mover e alcancei a besta, minhas mãos estavam tremendo tão violentamente que mal conseguia segurar a arma adequadamente. A criatura parou na base da árvore e começou a farejar o tronco, emitindo sons guturais que pareciam uma mistura entre rosnado animal e riso humano. Era um som que jamais esquecerei, pois carregava uma malícia inteligente que me fez perceber que ela estava se divertindo com minha situação desesperada. Consegui finalmente apontar a besta na direção dela e disparei o primeiro virote com as mãos trêmulas. A seta atingiu a criatura no ombro esquerdo, atravessando a pele grotesca e se alojando entre os músculos. Mas sua reação foi completamente inesperada. Ao invés de rugir de dor ou recuar, ela simplesmente olhou para o virote cravado em sua carne e começou a rir. Era uma gargalhada aguda e histérica que ecoou pela mata inteira. Um som tão antinatural e perturbador que fez os pelos do meu corpo se arrepiarem ainda mais. Com uma das garras enormes, ela arrancou a seta como se fosse um espinho inofensivo e a jogou no chão com desdém. Foi então que ela começou a escalar a árvore. Suas garras se cravavam na casca com facilidade assustadora, e ela subia com uma agilidade que desafiava sua aparência desajeitada. Podia ver os músculos de seus braços se contraindo e relaxando enquanto ela se aproximava do meu esconderijo, e o som de madeira sendo estilhaçada sob suas garras fazia meu coração disparar ainda mais. Disparei mais 2 virotes em sequência, acertando um no peito e outro na perna.
Mas ela continuou subindo como se os ferimentos fossem meramente irritantes. Percebi que teria apenas alguns segundos antes que ela chegasse até minha plataforma improvisada. Então tomei a decisão mais desesperada da minha vida. Amarrei rapidamente a corda que havia preparado ao redor da minha cintura e me joguei da árvore na direção oposta, esperando que a distância até o chão não fosse suficiente para me matar. Instantaneamente, a queda foi brutal e senti meu ombro direito deslocar com um estalo audível quando atingi o solo, mas a adrenalina mascarou a dor e me permitiu rolar e me levantar quase imediatamente. A criatura rugiu de frustração quando percebeu que sua presa havia escapado, e o som foi tão alto e primitivo que fez as folhas das árvores próximas tremerem. Olhei para cima e vi que ela estava se preparando para saltar diretamente do alto da árvore na minha direção. Suas pernas musculosas se contraindo como molas prontas para serem liberadas. Não havia tempo para pensar, apenas reagir. Então comecei a correr pela mata escura sem destino definido, tropeçando em raízes e sendo açoitado por galhos, mas movido apenas pelo instinto primitivo de sobrevivência. O som do impacto quando a criatura aterrissou atrás de mim foi como se uma árvore inteira tivesse caído no chão da mata. Mesmo correndo desesperadamente, pude sentir o tremor através das solas dos meus pés e soube que ela havia saltado daquela árvore de 15 metros de altura como se fosse um simples degrau. Minhas pernas queimavam pelo esforço, meu pulmão ardia a cada respiração ofegante, mas o som das garras se cravando no solo atrás de mim me dava forças que eu não sabia que possuía. A criatura não estava mais brincando comigo, agora era uma perseguição real, onde apenas um de nós sobreviveria. A mata escura se transformou num labirinto de terror, onde cada sombra poderia esconder a morte, cada galho quebrado soava como passos da minha perseguidora. Cada segundo de silêncio me fazia temer que ela tivesse encontrado uma forma mais rápida de chegar até mim. Podia ouvir sua respiração pesada e irregular, se aproximando gradualmente, intercalada com rosnados baixos que pareciam vir de várias direções simultaneamente. Era como se ela estivesse se divertindo novamente com minha tentativa desesperada de fuga, permitindo que eu mantivesse uma pequena vantagem apenas para prolongar a caçada. Foi quando tropecei numa raiz saliente e caí de cara no chão que ela finalmente me alcançou. Antes que eu pudesse me levantar completamente, senti suas garras se cravarem profundamente nas minhas costas, atravessando a camisa e penetrando na carne com uma facilidade aterrorizante. A dor foi instantânea e absoluta, como se alguém tivesse derramado ácido sobre minha pele e depois a tivesse cortado com lâminas em brasa. Gritei com uma intensidade que não sabia que era possível. Um grito primitivo de agonia que ecoou pela mata inteira e provavelmente foi ouvido a quilômetros de distância. A criatura me levantou do chão como se eu fosse uma boneca de pano, suas garras ainda enterradas nas minhas costas, e me trouxe para perto daquele rosto grotesco. Podia sentir seu hálito quente e pútrido contra minha pele, um cheiro de carne podre e sangue coagulado que me fez vomitar instantaneamente. Seus olhos amarelos estavam a poucos centímetros dos meus, e pude ver uma inteligência malévola brilhando ali que me fez perceber que ela estava conscientemente saboreando cada segundo da minha dor e desespero. Não era apenas fome ou instinto predatório, era sadismo puro. Com sua garra livre, ela começou a traçar linhas profundas no meu braço esquerdo, cortando deliberadamente através da pele e da carne, como se estivesse assinando uma obra de arte macabra. Cada corte era calculado para causar o máximo de dor sem me matar imediatamente, e eu podia sentir meu sangue escorrendo quente pelas minhas roupas rasgadas. As feridas queimavam como fogo líquido e a dor era tão intensa que minha visão começou a escurecer nas bordas. Por um momento terrível, pensei que fosse desmaiar e acordar apenas no momento da minha morte. Foi então que ela cometeu seu único erro. Ao me segurar tão perto do seu rosto para observar melhor minha expressão de agonia,
ela colocou seus olhos ao alcance da única arma que eu ainda tinha, meus dedos. Com o último resquício de força que me restava, enfiei meus polegares profundamente em seus olhos amarelos, pressionando com toda a força que conseguia reunir. O líquido viscoso que jorrou deles tinha um cheiro metálico e doce que me fez vomitar novamente, mas o rugido de dor e fúria que ela emitiu foi o som mais belo que já escutei na minha vida. A criatura me soltou imediatamente e começou a se debater violentamente, levando as patas às órbitas feridas e uivando numa mistura de dor e raiva que fez toda a mata tremer. Era um som que parecia vir do próprio inferno, tão alto e primitivo que senti meus tímpanos estralarem. Aproveitei esses poucos segundos de distração para me arrastar para longe dela, deixando um rastro de sangue atrás de mim, mas movido apenas pela vontade desesperada de sobreviver a mais alguns minutos. As marcas que ela deixou no meu corpo são apenas a parte visível do trauma que carrego desde aquela noite. As 4 cicatrizes profundas nas minhas costas nunca cicatrizaram adequadamente, permanecendo como sulcos vermelhos e irregulares que doem sempre que o tempo vai mudar. As linhas no meu braço esquerdo formam um padrão grotesco que médicos nunca conseguiram explicar completamente, como se tivessem sido feitas por alguém que conhecia a anatomia humana intimamente. Mas são as cicatrizes invisíveis que mais me atormentam. O medo constante da escuridão, os pesadelos que me fazem acordar gritando, a sensação permanente de estar sendo observado por algo que deveria ter me matado naquela noite. Enquanto a criatura se debatia cegamente entre as árvores, uivando de dor e raiva, eu me arrastava pelo chão da mata, usando apenas meu braço direito, pois o esquerdo havia se tornado inútil devido aos cortes profundos. Cada movimento era uma agonia que me fazia ver estrelas, mas o som dos galhos sendo quebrados e das árvores sendo arranhadas atrás de mim me dava a motivação necessária para continuar. Sabia que tinha apenas alguns minutos antes que ela recuperasse a orientação e voltasse a me perseguir. Desta vez, com uma fúria que tornaria nosso encontro anterior parecer uma brincadeira de crianças. Consegui me levantar apoiando-me numa árvore e comecei a correr novamente, embora minha corrida fosse mais parecida com um trote cambaleante de bêbado. Minha visão estava turva devido à perda de sangue, e eu constantemente tropeçava em obstáculos que deveria ter visto facilmente. O cheiro metálico do meu próprio sangue estava me deixando enjoado, mas também mascarava meu odor dos sentidos aguçados da criatura, o que provavelmente foi um dos fatores que me permitiu manter alguma distância dela durante aqueles primeiros minutos cruciais de fuga. Por sorte ou milagre divino, eu havia corrido na direção de um dos riachos que cortavam aquela região da mata. O som da água corrente era como música celestial para meus ouvidos, e quando finalmente cheguei à margem, não hesitei em me jogar diretamente na corrente gelada. A água fria foi como um choque que me trouxe de volta à consciência plena, lavando o sangue das minhas feridas e me dando uma clareza mental que eu não tinha há horas. Mais importante ainda, sabia que a água corrente mascararia completamente meu cheiro e tornaria muito mais difícil para a criatura me rastrear. Deixei a corrente me levar por quase 1 quilômetro rio abaixo, ocasionalmente me segurando em pedras ou galhos para evitar ser arrastado para áreas muito profundas. Meu corpo estava ficando perigosamente entorpecido pelo frio, mas eu preferia morrer de hipotermia a ser encontrado por aquela abominação. Novamente, quando finalmente saí da água, estava numa parte da mata que reconheci vagamente como sendo próxima a uma das propriedades vizinhas da fazenda do seu Joaquim. Eram quase 4 da manhã, e as primeiras luzes do amanhecer começavam a clarear o horizonte. A caminhada até a fazenda mais próxima foi um teste de resistência que quase me matou. Eu cambaleava como um zumbi,
parando a cada poucos metros para descansar e verificar se ainda estava sendo perseguido. Minhas forças estavam se esgotando rapidamente, e mais de uma vez considerei seriamente a possibilidade de simplesmente me deitar ali mesmo e aceitar meu destino. Foi apenas a lembrança daqueles olhos amarelos e daquela gargalhada macabra que me manteve em movimento, pois eu sabia que não podia morrer daquela forma, não depois de ter chegado tão perto de sobreviver. Quando finalmente avistei as luzes da casa, comecei a gritar por socorro com toda a força que me restava. Minha voz saía rouca e quebrada, mas foi suficiente para acordar os moradores. Dom Pedro, o fazendeiro, saiu de casa com uma espingarda nas mãos, mas quando me viu cambaleando na sua direção, coberto de sangue e lama, com as roupas rasgadas e os olhos selvagens de terror, ele imediatamente largou a arma e correu para me ajudar. Acho que minha aparência era tão chocante que ele nem questionou o que havia acontecido, apenas me ajudou a entrar na casa. Sua esposa, Dona Maria, era uma mulher prática que havia criado 7 filhos e sabia lidar com ferimentos. Ela imediatamente começou a limpar meus cortes com água morna e álcool, enquanto seu marido ligava para o posto de saúde mais próximo. Durante todo esse processo de primeiros socorros, eu tremia incontrolavelmente e murmurava palavras desconexas sobre olhos amarelos e garras. Eles provavelmente pensaram que eu estava delirando devido à perda de sangue, mas foram gentis o suficiente para não me questionar até que eu estivesse mais estável. O médico que veio me examinar ficou visivelmente perturbado com as marcas no meu corpo. Ele disse que em 40 anos de medicina nunca havia visto ferimentos com aquele padrão, especialmente as linhas do meu braço que pareciam ter sido feitas deliberadamente. Quando perguntou o que havia me atacado, tudo o que consegui dizer foi que havia sido um animal grande na mata. Ele não pareceu acreditar completamente na minha história, mas teve o bom senso de não insistir no assunto enquanto eu estava claramente traumatizado. Passei 3 dias na casa de Dom Pedro e Dona Maria, recuperando-me fisicamente e tentando processar mentalmente o que havia vivenciado. Durante esse tempo, tive pesadelos constantes, onde eu revivia cada segundo daquela noite terrível. Acordava gritando e em suores frios, com a sensação de que aquelas garras ainda estavam se cravando nas minhas costas. Foi então que tomei a decisão de deixar aquela região imediatamente e nunca mais voltar, pois sabia instintivamente que minha sobrevivência havia sido apenas uma coincidência feliz que não se repetiria. 7 anos se passaram desde aquela noite na Mata Baiana, mas as cicatrizes em meu corpo continuam a pulsar como se tivessem sido feitas ontem. Cada mudança de clima desperta uma dor latejante nas minhas costas, especialmente nas 4 marcas profundas que se recusam a desbotar completamente. Os médicos que consultei ao longo dos anos sempre ficam intrigados com o padrão irregular dessas cicatrizes, sugerindo tratamentos que nunca funcionam realmente. Uma dermatologista em São Paulo chegou a comentar que as marcas pareciam ter sido cauterizadas por algum tipo de ácido orgânico desconhecido, o que explicaria por que minha pele nunca conseguiu se regenerar adequadamente. As marcas no meu braço esquerdo são ainda mais perturbadoras, pois formam um desenho que parece quase intencional, como se aquela criatura soubesse exatamente onde cortar para deixar uma mensagem permanente. Às vezes, quando olho no espelho durante o banho, tenho a impressão de que essas linhas se movem sutilmente, como se ainda estivessem sendo traçadas por garras invisíveis. É uma sensação que me faz fechar os olhos rapidamente e evitar olhar diretamente para elas por muito tempo. Já considerei fazer uma tatuagem para cobri-las, mas algo no fundo da minha mente sussurra que isso seria uma desrespeitosa quebra de algum tipo de pacto macabro. Minha vida social foi completamente destruída por esse trauma. Não consigo mais dormir no escuro total, sempre preciso de pelo.
menos uma luz noturna acesa, o que torna relacionamentos íntimos extremamente complicados. Explico para as pessoas que têm uma fobia desenvolvida na infância, mas a verdade é que cada sombra dançando na parede me lembra daquela forma impossível se movendo pela clareira. Mudei de apartamento 6 vezes nos últimos anos, sempre procurando lugares em andares altos, com boa iluminação e múltiplas saídas de emergência. Os pesadelos diminuíram em frequência, mas aumentaram em intensidade. Agora sonho. Não apenas com aquela noite terrível, mas com encontros futuros, onde a criatura finalmente termina o que começou. Nesses sonhos, ela sempre fala comigo numa voz que é uma mistura grotesca de rosnado animal e sussurro humano, dizendo que nossa conexão é permanente e que ela pode me encontrar em qualquer lugar do mundo. Acordo dessas experiências oníricas com o gosto metálico de sangue na boca e a sensação de que alguém esteve observando meu sono a noite inteira. Profissionalmente, abandonei completamente qualquer trabalho relacionado com natureza ou áreas remotas. Hoje trabalho num escritório no centro de uma grande cidade, cercado por milhões de pessoas e luzes artificiais que nunca se apagam. Meus colegas às vezes sugerem viagens de fim de semana para fazendas ou acampamentos, mas sempre invento desculpas elaboradas para evitar qualquer lugar que tenha mata fechada. A simples ideia de estar numa floresta durante a noite me causa ataques de pânico tão severos que já precisei ser hospitalizado 2 vezes. Mas talvez o aspecto mais perturbador dessa experiência seja a certeza absoluta de que aquilo que encontrei não era um animal comum, nem mesmo um animal mutante ou doente. Era algo que transcendia as leis da natureza que conhecemos. Uma abominação que não deveria existir neste mundo, mas que de alguma forma encontrou uma forma de se manifestar fisicamente. Durante esses anos, pesquisei exaustivamente sobre lobisomens, metamorfos, criaturas sobrenaturais e fenômenos paranormais, procurando alguma explicação racional para o que vivi. O que mais me assombra é a crescente convicção de que aquela criatura não era única. Os padrões dos ataques que estudei, as lendas locais que coletei, os relatos similares que encontrei em outras regiões do Brasil e do mundo, sugerem que existe toda uma espécie dessas abominações vivendo nas sombras da nossa realidade. Elas são antigas, inteligentes e deliberadamente se mantêm escondidas da humanidade, emergindo apenas ocasionalmente para se alimentar ou para marcar território. Somos apenas gado para elas, uma fonte de entretenimento e sustento. Às vezes me pergunto se não teria sido melhor ter morrido naquela noite, pois viver com esse conhecimento é uma forma de tortura psicológica constante. Sei que existe algo lá fora que desafia tudo que acreditamos sobre a realidade, algo que pode estar observando qualquer um de nós a qualquer momento, esperando a oportunidade perfeita para atacar. Carrego comigo, não apenas as cicatrizes físicas daquele encontro, mas a responsabilidade terrível de saber que o mundo é muito mais perigoso e misterioso do que a maioria das pessoas imagina. As marcas em meu corpo são mais do que simples cicatrizes. São lembretes permanentes de que sobrevivi a algo que não deveria existir e que essa sobrevivência pode ter sido apenas o primeiro capítulo de uma história muito mais longa e sinistra.